professor Antônio Nova, muito obrigado por receber mais uma vez a nossa equipe. Professor, em 2011 nós conversamos um pouco sobre os desafios da educação de então, né? E o senhor tinha comentado que Portugal já havia passado por uma boa parte dos seus desafios, fazendo a universalização de toda a educação básica. E o senhor falou na época que o foco agora teria que ser na aprendizagem, pensar na aprendizagem do aluno com um pouco mais de cuidado. Eu queria saber, professor, hoje em 2014, esse desafio continua sendo o mesmo ou o senhor consegue enxergar outros desafios importantes para a educação portuguesa? Eu acho que o desafio continua a ser esse, não é? E continua a ser o desafio de uma aprendizagem de todos, não é? Uma aprendizagem inclusiva e que, para ser inclusiva, tem que ser diferenciada. Ela não pode ser igual para todos. Portanto, esta pedagogia que nós inventamos no final do século XIX, não é? De um professor, uma turma, uma escola, uma sala de aula, trabalhar para todos os alunos como se fossem um só, esta pedagogia acabou. Ela ainda continua a existir, infelizmente, mas é uma pedagogia obsoleta e sem sentido. Para conseguir a aprendizagem de todos, é preciso uma pedagogia diferenciada, uma outra organização das escolas e uma outra forma de trabalhar dos professores. E esses são os desafios que nós temos hoje pela frente. Durante esses 3 anos que separam essa nossa primeira entrevista dessa de hoje, houve uma melhora nesse sentido? Houve uma mudança da educação portuguesa nesse caminho ou não? Eu acho que houve, quer dizer, a educação portuguesa está entre dois dilemas muito graves, não é? Como toda a Europa, nós estamos numa fase de desinvestimento na educação. Há menos recursos, há menos dinheiro público, portanto a situação da crise na Europa está a constituir um grande retrocesso do ponto de vista do investimento na educação e na cultura. Num certo sentido, o que o Brasil está a fazer e outros países é muito mais interessante do ponto de vista desse investimento do que aquilo que está a acontecer na Europa, em grande parte devido à crise. Mas tirando isso, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da qualidade dos professores, é evidente que este caminho continua e que ele tem vindo a ser reforçado. Há, no entanto, uma mudança significativa nestes últimos 3 anos em relação à nossa última conversa, e essa mudança tem a ver com uma percepção mais clara, mais nítida, que já existia antes, mas que hoje é mais nítida, da revolução digital que está em curso e de como essa revolução digital vai transformar completamente o panorama das nossas escolas e o panorama da pedagogia. E essa tal revolução, ela pode acelerar esse processo de mudança para uma escola como o senhor pensa que deve ser? Ela vai inevitavelmente acelerar, quer nós queiramos, quer não. Isto é uma realidade tão poderosa, tão forte, não é? Na maneira como os alunos pensam, na maneira como os alunos se relacionam com o conhecimento, na maneira como os alunos conhecem, na maneira como os alunos comunicam, na maneira como eles estão em relação, que ela inevitavelmente vai trazer uma grande mudança, uma grande revolução. Mas a revolução principal, ela não é digital, ela é pedagógica. O problema principal é um problema pedagógico, não é? Ainda que suportado por meios tecnológicos e meios digitais que hoje estão ao nosso alcance e que revolucionam completamente, não é? A maneira de aprender, a maneira de conhecer, a maneira de comunicar, a maneira de nos relacionarmos. Enfim, há uma mudança absolutamente extraordinária que vai desde o cérebro, quer dizer, o cérebro hoje das crianças funciona de uma maneira muito diferente do que funciona o nosso cérebro, até à maneira como elas comunicam, não é? Até à maneira como elas se relacionam no espaço social, e tudo isto está a acontecer a uma velocidade extraordinária. Quer dizer, em 3 anos, as mudanças que houve foram mudanças extraordinárias e trouxeram uma consciência mais nítida do que eu tinha há 3 anos atrás da importância dessa revolução. Como o senhor imagina que deve ser, então, essa nova pedagogia? Eu julgo que a escola, se quiser pensar metaforicamente, como uma espécie de uma imagem, eu falarei um pouco disso hoje à tarde, se quiser pensar metaforicamente no que é a imagem que tem do que é uma escola, o que lhe vem à cabeça é uma sala de aula, dentro de 4 paredes, não é? Com um quadro negro, ou verde, ou branco, não importa, com um quadro num dos topos, com uma série de mobiliário, não é? E com um professor a dar uma aula. Quer dizer, isto é, a nossa imagem de escola é isto. Esta imagem vou fazer uma profecia, daqui a 10 anos já não existe. Não é? Daqui a 10 anos não vai haver salas de aula,
não vai haver mobiliário escolar tal como nós o conhecemos, não vai haver quadro negro, vai haver uma diversidade de espaços, uma diversidade de tempos, vai haver espaços em que nós entramos numa escola e vamos ver 2 alunos a trabalharem sozinhos num canto, 4 noutro, 10 noutro, outros a fazerem uma atividade. Portanto, vai haver uma mudança substancial do que é para nós o panorama de uma escola, do que é a ideia de uma escola. E isso está em curso. Não é uma coisa, não é uma profecia futura. É uma coisa que já hoje acontece em muitas escolas. Eu costumo dizer, às vezes a brincar, que finalmente a escola vai libertar-se da escola. Isto é, a escola como instituição, a escola como conhecimento, vai libertar-se da escola prédio-escolar. Num certo sentido, a escola estava presa dentro do prédio-escolar e dentro do espaço da sala de aula. E a escola vai libertar-se desse constrangimento físico para assumir outras formas e outras dinâmicas que, na verdade, já existiam antes do século XIX. Essa mudança que o senhor está pregando e está fazendo até essa pequena profecia aqui, que não pode ser que não teremos nem salas de aula como nós temos hoje, essa pode ser a mudança do século XXI? Essa é a mudança do século XXI. E essa mudança do século XXI, ela é necessária, em grande parte, também para conseguir acolher e dar resposta a todos esses novos alunos que hoje estão dentro da escola. Isto é, nós não podemos ter todos os alunos dentro da escola, dos 3 anos de idade até aos 17 ou até aos 18 anos de idade, e dar a todos, servir a todos o mesmo tipo de prática, o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de processos. Portanto, temos que aprender a criar diversidade no espaço da escola, a ter uma pedagogia diferenciada, uma pedagogia que atenda às diversas realidades e que, num certo sentido, esteja mais próxima do que é a vida contemporânea, não é? Há um autor francês que eu tenho vindo a citar, o Michel Serres, que provocatoriamente diz que houve apenas na história do homem 3 grandes revoluções. Não houve mais, houve 3. A primeira foi a revolução da escrita, há 6.000 anos. Mudou tudo no nosso cérebro, na nossa maneira de estarmos, etc. A segunda grande revolução foi a revolução do livro impresso, há 500 anos, não é? O livro, a biblioteca, enfim, a cultura do livro, etc., que é o que está por trás da cultura da escola também. E que a terceira grande revolução é esta que nos está a acontecer agora, não é? Em que o nosso cérebro passa a trabalhar de maneira diferente, as nossas relações são distintas e que isso vai ter uma consequência decisiva sobre a aprendizagem, sobre o conhecimento e sobre as escolas. Uma entrevista recente que o senhor deu à revista Gestão Escolar, aqui da Editora Abril, o senhor falou que a escola não deve se esquecer, não deve deixar de dar atenção à sua missão principal, que é a sua missão de passar aos alunos o que está realmente previsto nos currículos, né? E o senhor disse que, claro, é importante falar de uso de drogas, do cuidado até falar de problemas sociais e etc., higiene, por exemplo, né? Mas que a escola não deve se esquecer disso. Aí eu te pergunto, professor, hoje no Brasil esses tais temas transversais, eles estão cada vez mais dentro das escolas, principalmente dentro das escolas públicas. Então, por exemplo, tratar a afrodescendência é uma coisa obrigatória dentro das escolas e temas como dessa importância, elas são tratadas em várias disciplinas. Eu pergunto para o senhor agora tem muito contato com os educadores no Brasil, quais são os efeitos que isso pode ter? Primeiro, a escola não pode fazer tudo. Portanto, é preciso que nós tenhamos consciência de que, se quisermos continuar a pôr tudo dentro da escola, a que a escola cumpra todas as missões sociais, todas as missões culturais, nós estamos desgraçados. Porque a escola nunca dará conta disso. É impossível, não é? Mas essas missões alguém tem que as cumprir. Quer dizer, isto é, todos estamos de acordo que é essencial a prevenção da droga, a educação sexual dos jovens, as questões da saúde, do consumo, etc, etc. Então é preciso criar um espaço público de educação que seja um espaço mais amplo que o espaço da escola. A escola tem uma responsabilidade nisso. E a responsabilidade da escola é grande, mas ela não pode estar sozinha nessa tarefa. E nós temos que perceber que hoje as cidades, como dizia o Paulo Freire, a cidade educadora tem que ter hoje uma responsabilidade social pela educação e não pode deixar a escola sozinha.
A questão da transversalidade e dos temas transversais é uma outra questão diferente, porque eu estou de acordo que o currículo não pode ser um currículo rígido, uniforme, do passado. E que esse currículo tem que ser um currículo, como nós dizemos na área da ciência, da convergência, não é? Em que convergem determinados temas, não é? Convergem determinadas disciplinas para o tratamento de determinados temas. O grande problema é quando nós não sabemos distinguir, não é? O que é que nesse tratamento desses temas pertence à escola e o que é que no tratamento desses temas não pertence à escola. Portanto, há uma componente da sensibilização para as questões da droga ou da saúde que pertence à escola, não é? Quer dizer, que faz parte de um conhecimento e de uma cultura no qual a escola não pode deixar de estar presente. Há uma parte disso que pertence à sociedade, que pertence aos pais, que pertence às famílias, que pertence às autoridades locais, que pertence aos políticos e quando nós queremos trazer todas essas responsabilidades para dentro da escola, a escola transforma-se numa escola faz tudo, que na verdade é uma escola faz nada, não é? Quer dizer, isto é uma escola que a certa altura está perdida no meio deste excesso de missões, está perdida sem saber exatamente qual é o seu foco e acaba por não cumprir nenhuma dessas missões. Eu chamo essa escola, muitas vezes, uma escola folclórica. Desculpe-me fazer alusão novamente à nossa conversa anterior, mas eu lembro que o senhor disse que a escola pública ainda ela tem muita qualidade em Portugal e que na escola privada era muito procurada por pais que queriam, primeiro, que suas crianças se sentissem mais protegidas e, segundo, que convivessem com gente da mesma classe social do que elas, né? Aqui no Brasil está tendo uma procura muito grande por escolas privadas, mesmo que a um custo baixo, né? Para tentar fugir do sistema público, que sim, aqui existe um problema muito sério de qualidade. Como o senhor vê isso, professor? Eu vejo isso como uma enorme preocupação. Isto é, uma enorme preocupação. Eu sou um defensor da escola pública. Creio que a escola pública foi uma grande invenção de todos nós, das sociedades, no século XIX, e que a escola pública é a escola onde estão todas as crianças, e que a escola pública é insubstituível enquanto lugar do convívio, lugar do diálogo, lugar onde estão todos, não é? É claro que é mais fácil, não é? É muito mais fácil ser professor se os meninos amarelos estiverem com os meninos amarelos, e os meninos verdes com os verdes, e os vermelhos com os vermelhos, e os brancos com os brancos. Tudo isso torna a escola mais homogénea e é mais fácil, as escolas são mais fáceis, mas perde-se o que é a essência da escola pública, que é o lugar do convívio entre todos, o lugar do diálogo entre todos, o lugar do encontro entre todos. E é por isso que nós temos que reforçar a escola pública. Temos que aceitar que haja pessoas que preferem outro tipo de escola, mas que a escola pública tem que ser um grande objetivo e tem que haver um grande reforço. E para reforçar a escola pública, na minha opinião, há 3 prioridades. A primeira são os professores, a segunda são os professores e a terceira são os professores. Isto é preciso ter professores de qualidade, dar-lhes boas condições de trabalho, professores motivados, mobilizados, competentes, com planos de carreira, valorizados do ponto de vista salarial, valorizados do ponto de vista da sua formação. Se não conseguirmos dar essa prioridade aos professores, é muito difícil construir escolas públicas de qualidade. Agora, quando o senhor diz isso, porque a gente tem uma pesquisa muito recente de um pesquisador da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, o professor José Marcelino, que mostrou que, na verdade, não faltam professores formados, né, para dar aula em escolas públicas. Na verdade, falta a atratividade da carreira docente. Ele acaba indo para a iniciativa privada, ele acaba seguindo um outro caminho, né? Exatamente. Como fazer com que essa profissão seja atraente? Eu acho que há duas dinâmicas que são centrais. Há uma dinâmica que é uma dinâmica económica, salarial, de plano de carreira, de valorização, etc., não é? E essa está a ser seguida no Brasil, felizmente, e tem havido passos importantes no Brasil, mas é pouco, é preciso ir mais longe. Quer dizer, eu não me repito de dizer uma coisa que às vezes para vocês é um pouco chocante, mas que em Portugal, um professor de educação infantil da rede pública ganha praticamente o mesmo que um professor universitário, não é? O salário é praticamente igual, não é? É chocante. E, portanto, quer dizer, e para vocês não é assim. Portanto, é preciso todo esse trabalho, enfim, de valorização da componente salarial, económica, etc. E depois há um trabalho feito no plano do prestígio.
do reconhecimento da profissão. E para este reconhecimento da profissão, há duas coisas muito importantes. Uma é a formação e outra é o trabalho em equipa, o trabalho colegial. Hoje as profissões que se afirmam mais, os médicos, os engenheiros, os arquitetos, trabalham em equipa. Não há profissão hoje a trabalhar apenas num plano individual. E, portanto, a ideia do reconhecimento daquilo que nós designamos pela colegialidade, isto é, o colégio de professores, a responsabilidade coletiva dos professores, é muito importante para essa valorização do professorado. Uma mudança importante nesses últimos 3 anos no Brasil é que, enfim, foi aprovado pelo Congresso e sancionado pela Presidente do Brasil o Plano Nacional de Educação. O senhor acha que esse Plano Nacional de Educação ele pode dar conta de fazer com que essa profissão ela seja mais parecida, tenha o mesmo prestígio que, por exemplo, tem a profissão de médico? O Plano Nacional de Educação parece-me um documento muito bom, parece-me um documento muito importante, com metas muito importantes, com ambições muito importantes, com documentos muito importantes. Todavia, nós, na área da educação, temos sempre este dilema, não é? É que nós estamos muitas vezes de acordo com os documentos, de acordo com os discursos, de acordo com os textos, e depois na escola não se passa nada disso. Quer dizer, há um fosso entre aquilo que dizemos que é preciso fazer e aquilo que na verdade fazemos, não é? O Anísio Teixeira, no célebre discurso de 47, dizia uma frase que eu acho absolutamente extraordinária, quer dizer, há 100 anos que andamos a dizer as mesmas coisas, esvaímos-nos em palavras e pouco fizemos, não é? E ele acabava esse discurso dizendo: tenho um desespero mudo pela ação. Isto é preciso fazer, não basta dizer, é preciso fazer. E eu julgo que o problema do Brasil, como o problema de muitos outros países, é como é que nós trazemos para a prática concreta das escolas, para a valorização concreta dos professores, um conjunto de metas e de objetivos que são, obviamente, muito importantes, mas que não podem ficar no papel. Não é por uma criança que está numa má escola pública 4 horas passar a estar numa má escola pública 7 horas que o problema se resolve. Quer dizer, não adianta de nada. Não é pela criança que tem um mau professor de matemática durante 4 horas, ter 8 horas de matemática, não vai aprender mais, não é? E, portanto, é preciso uma mudança substantiva nisso. O mesmo sobre a formação de professores. Eu acho que há um problema grave com a formação de professores no Brasil, tanto na formação inicial como na formação continuada. Não é por terem mais horas, por fazerem mais cursos, por terem mais formação, que está errada na sua concepção, que o problema se resolve. Portanto, o problema, eu acho que há uma questão que é de filosofia geral do plano com o qual eu estou de acordo, mas é preciso depois uma coragem de inscrição destas palavras na prática que muitas vezes nos falta. O nosso grande dilema como educadores é sempre trazer para a realidade aquilo que dizemos que é preciso fazer, mas que infelizmente muitas vezes não fazemos. Professor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também. Muito obrigado. Bom, senador Cristóvão Buarque, muito obrigado por receber a gente. Senador, antes de mais nada, recentemente o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. O senhor disse que a escola é que é violenta com o aluno, quando o senhor estava se referindo a essa tensão que existe, né, entre a escola e o alunado. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quis dizer que a escola no Brasil, ela provoca violência diariamente contra as crianças. Claro, quando eu digo escola, eu estou dizendo as escolas sem qualidade. Tem algumas que não, mas são exceções. A maior parte delas são desconfortáveis. Até a cadeira é desconfortável. O banheiro é sujo. Isso é forma de violência. A aula no quadro negro, hoje em dia, em tempo de televisão e de computador, é uma violência. É como lhe obrigar a ir daqui para Recife de carroça. O conteúdo é desagradável. Além disso, na maior parte das escolas, elas expulsam os jovens. 40% só terminam o ensino médio. Então, um garoto de 11, 12 anos, ele vê aquela escola como uma entidade que expulsou o seu irmão mais velho, seu pai, sua mãe, que não estudaram. O professor é mal remunerado, desmotivado e fica dando aula. Então, o jovem, a criança, tem aula com um professor desmotivado, porque é desvalorizado. Além disso, na sociedade capitalista, uma pessoa que não é bem remunerada já é desvalorizada. E aí, nenhum aluno se identifica com o professor, nenhum aluno olha para o professor dizendo hoje no Brasil, eu quero ser professor. É muito raro um menino hoje dizer, eu quero ser igual a esse. Ele quer ser igual ao jogador de futebol, ele quer ser igual a Neymar. Há um grande cantor
nós fizemos um desastre. Os professores não são mais vistos como heróis pelas crianças. Isso, então, é uma violência que a gente faz sobre as crianças. Esse é o principal desafio, é mudar esse quadro, na sua visão, para a educação brasileira? Se eu fosse resumir todo o desafio, eu diria, é este. Tá? Fazer com que a escola seja agradável. Com que as crianças, na hora de ir para casa, chorem para não ir para casa. Esse é o desafio, só que esse é um desafio amplo, um macro desafio, cheio de pequenos desafiozinhos, como pagar bem o professor, selecionar muito bem o professor, exigir dedicação exclusiva do professor, avaliar o professor, porque só o salário não resolve. Fazer edificações bonitas, confortáveis, e com campos de futebol, com teatro, escolas como são nos outros países do mundo que têm a renda do Brasil, com equipamentos modernos. Criança não pode mais assistir aula em quadro negro. O quadro negro é um pau de arara intelectual, um pau de arara mental. Tem um pau de arara de tortura física. O quadro negro é um instrumento de tortura. E, finalmente, um horário integral. A criança tem que ficar na escola 6, 7 horas por dia. Não sentada vendo aula, jogando, brincando, fazendo teatro, mais 6 horas. Então, esse é o desafio. Os desafiozinhos para o grande desafio, a escola ser uma instituição agradável. Agora, além de agradável, ela tem que ser um instrumento de formação para o mundo do século XXI. Se a gente fizer tudo isso e o conteúdo não tiver nada a ver com o século XXI, não for capaz de ensinar essas crianças a se deslumbrarem com as belezas pela arte, a se indignarem com as injustiças como cidadãos, a terem um ofício como profissionais, né? Se a gente não for capaz a falar idiomas no mundo global, se a gente não for capaz disso, aí também não vale a pena. Na nossa conversa que nós tivemos no final do ano passado, ainda no limiar da aprovação do Plano Nacional de Educação, o senhor se mostrava bastante cético com esse plano. Falava, eu acho que esse plano ele não vai trazer a solução que todos nós esperamos. O senhor até fez uma comparação do Brasil com a Irlanda. O senhor citou um exemplo de uma escola que o senhor foi visitar uma vez. E falou, mas a estrada é tão ruim, né? E o senhor escutou que, olha, nós resolvemos investir nas escolas e não nas estradas para chegar aqui. O senhor ainda continua com essa mesma opinião, depois de aprovado o plano, do jeito que ele foi aprovado? Continuo. Eu acho que o plano 2 é um pequeno avanço teórico do plano 1. Mas, politicamente, eu temo que seja igual, ou seja, não resolva nada. Porque nós não dissemos o como fazer para realizar as metas. O plano, o PNE, é uma soma de intenções. Toda criança na escola, não sei o quê, mas não diz como. E, além disso, nos apegamos muito à ideia dos 10% do PIB para a educação, sem dizer como gastar e nem dizer de onde vem os 10%. Porque o PIB não existe como dinheiro, não existe. É uma abstração dos economistas. Não existe. O que existe é a sua conta bancária. Existe o tesouro do governo. Existe o cofre das empresas. É aí que está o dinheiro. Dinheiro só sai de um desses três. Ou do cofre da empresa, ou do tesouro do governo, ou das contas bancárias dos indivíduos. E o pessoal do PNE preferiu não tocar nisso, porque aqui, se fosse da conta da gente, a gente não ia querer. Se fosse imposto sobre as empresas, eles não iam querer. Se fosse tirar do governo para a educação, deixando de gastar em outras coisas, ninguém ia querer também. Aí botou-se 10% do PIB, uma abstração, que eu não sei como é que vai ser realizada, porque na hora de realizar tem que dizer de onde um desses três sai. E aí vai precisar de impostos novos ou de reduzir gastos. Senador, por que o senhor defende com tanta veemência o projeto de federalização da educação? Por duas razões apenas. Os municípios são pobres, mas, sobretudo, eles são desiguais. Se a gente quer uma escola igual em todo o Brasil, ou seja, a criança brasileira ser tratada como brasileira e não como pernambucano ou carioca, aliás, pior do que isso, por município, né? Recifense, né? O nitoreense, se a gente não quer tratar as crianças como municipais, tem que ser nacional, tem que federalizar. No Brasil, as crianças quando nascem, elas recebem 2 carimbos aqui. O carimbo do CPF do pai ou da mãe e o carimbo do CEP, da cidade onde vive. Os 2 carimbos. Se a gente quer tirar esses 2 carimbos, tem que ser federal.
não pode ser municipal, porque os municípios são muito desiguais e são pobres. Para dar uma boa educação para todos, em média, tem que ser dinheiro nacional. E para que a educação seja igual, não importa a cidade onde a criança more, tem que ser federal. Agora, a gente tanto pode falar em federalização no sentido do governo federal impor, como eu tenho evoluído ou não no sentido de o governo federal adotar as escolas das cidades cujas prefeituras não têm condições de dar boa escola e pedirem isso. Hoje eu tenho usado mais essa ideia da adoção pelo governo federal das escolas das cidades que não são capazes de dar uma boa educação. Por exemplo, o Fundeb, desde 2007, tem repassado recursos para os estados que não conseguem atingir o tal valor mínimo de qualidade. Mas o resultado, medido pela avaliação externa, né, é muito fraco, né? Fraquíssimo. Se eu não me engano, foram 113 bilhões em 2013 para alguns municípios, 10 estados, que não cumpriram as metas do IDEB. Alguns regrediram. Ou seja, não adianta passar o dinheiro. Pelo seguinte, você passa o dinheiro, mas o professor é local. Pode ser um professor despreparado. A gente tem que fazer um concurso nacional, por isso a federalização. Professor ser uma figura nacional, como funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, né, da Justiça. Nós temos que ter professores escolhidos no Brasil inteiro. Aí a gente manda para as cidades. Se algum daquela cidade passar no concurso de seleção, muito bem, ele já fica lá. Mas se não manda... Não tiveram que mandar agora 15 mil médicos de fora das cidades para atender os doentes das cidades? Imagine que em vez de mais médicos, o governo federal dissesse, a gente vai transferir dinheiro, vocês se virem para contratar os médicos. Não ia encontrar médicos nesses municípios. Foi preciso uma campanha nacional para levar os médicos. Então, eu não vejo como aumentar o dinheiro do Fundeb bastar para melhorar a educação no Brasil. É preciso mais do que aumentar recursos. É preciso mudar o sistema. Isso é outra coisa que ele não falou. Tem duas visões de como o Brasil vai chegar aqui na educação. Uma é dizer, vamos evoluindo devagarinho. Não vai dar certo. E eu digo por quê? A outra é dizer, vamos dar um salto de qualidade. Aí vai dar certo. Só que não dá imediatamente. Essa melhora que a gente tem feito, permita-me usar aqui essa imagem, essa melhora tem feito a educação melhorar sim. Mas as exigências de educação nova, elas não evoluem assim, elas evoluem assim, ó. Então a brecha está aumentando. Na verdade, 3 brechas estão aumentando na educação brasileira. A brecha na educação dos ricos e dos pobres. A brecha na educação do Brasil com os outros países do mundo. E a brecha da nossa evolução em relação às exigências de educação do mundo moderno. Estamos melhorando e ficando mais para trás, como uma tartarugazinha disputando com uma lebre. Senador, muitíssimo obrigado pelas palavras aqui, pela entrevista. Acho que o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado.